E paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade aos nossos estudos em 1 Pedro e gostaria de convidá-lo nesse momento, você e sua família, a abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. 1 Pedro 1, 13 a 16. Falando a respeito da santidade na vida. Veja comigo o que diz o texto sagrado. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Rei da Glória, graças te damos por esse dia, mais um momento que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra, de estarmos diante da Tua presença, de ouvirmos a Tua voz através das Escrituras, da exposição fiel da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreendê-la, Pai. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração e nos ajude a desenvolver uma vida de santidade, Senhor. Essa é a Tua vontade para os Teus filhos. Esse é o desejo do nosso coração para agradar ao nosso Pai Celestial e honrar a vida, a nova vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé nele. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Um examinador para a carteira de motorista na Califórnia contou sobre um adolescente que havia dirigido e feito um teste quase perfeito. Ele cometeu apenas um erro, disse o examinador, quando ele parou e saiu do carro. Mas depois de respirar aliviado, o rapaz exclamou: "Estou muito feliz por não ter que dirigir assim o tempo todo." Veja, irmãos, esse jovem se parece com muitos evangélicos. Nós vivemos um tempo onde boa parte dos cristãos fazem o que é certo quando estão sendo observados, mas o restante do tempo vivem de maneira desleixada. Lamentavelmente, hoje, não há muita diferença entre os que estão na igreja e os que estão no mundo. Os cristãos assistem aos mesmos programas de TV e filmes e gastam o mesmo número de horas semanais em frente à TV, como todos os outros. Não obstante, muitos empresários, políticos e até mesmo empregados cristãos têm uma péssima reputação. Parece que o nosso cristianismo não tem muito efeito sobre a maneira como vivemos. Entretanto, depois de descrever a salvação suprema no plano de Deus, nos primeiros 12 versos de 1 Pedro, então o apóstolo Pedro declara as responsabilidades de todos os que vivem na esperança da salvação, nos versos 13 a 16 que nós lemos. Conforme John MacArthur, estas obrigações podem ser resumidas em 3 palavras: esperança, santidade e honra. Então, em primeiro lugar, irmãos, os cristãos devem viver com esperança. Veja comigo o verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja, o texto grego ele tem apenas 2 ordens em 1 Pedro 1, versos 13 a 16. Cingindo o vosso entendimento e sede santos. As outras palavras, particípios, são dependentes dos verbos principais. Assim, a ordem é: tenha um foco determinado na volta de Cristo. E aqui há 3 aspectos desse foco, meus irmãos. Primeiro deles, vida santa à luz da vinda de Cristo começa na mente. Ele diz: cingindo o vosso entendimento.
Essa expressão é uma figura de linguagem decorrente do fato de que os homens usavam longas vestes que muitas vezes atrapalhavam andar, trabalhar ou lutar em uma batalha. Assim, eles prendiam a túnica para mover-se rapidamente. Veja, em Êxodo 12, verso 11, disse: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 1 Reis 18, verso 46, diz assim: A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. 2 Reis 4, 29, disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. 2 Reis 9:1 diz: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em Jeremias 1,17 está escrito: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Então veja, a expressão geralmente traz essa ideia de prender as longas vestes para mover-se rapidamente. No entanto, aqui a expressão cingindo é utilizada no sentido metafórico ao processo mental do indivíduo. A ideia é esteja mentalmente preparado para o combate na esfera da santidade. Em outras palavras, a santidade começa em sua vida de pensamento. O que você pensa que determina a forma como você vive. Por isso, cada cristão deve lidar com o pecado também no pensamento. Pedro exorta os crentes a prenderem todas as pontas soltas de sua vida, ou seja, os crentes devem corrigir seus pensamentos. Em Romanos 12:2 ele disse: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os crentes devem viver de acordo com as prioridades bíblicas, irmãos. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os crentes devem desvencilhar-se do pecado do mundo. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 3 a 5 diz: Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Em Hebreus 12:1, irmãos, está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os crentes devem ter em vista, meus irmãos, a graça futura que acompanha o retorno de Cristo. Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 35, está escrito: Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá.
Em Colossenses capítulo 3 também diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Além disso, irmãos, Paulo nos ensina a pensar sobre as coisas que são verdadeiras e nobres, justas e puras, amáveis e de boa fama. É exatamente o que ele diz em Filipenses 4:8. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Assim, cada cristão, irmãos, ele deve confessar os seus pensamentos impuros a Deus e substituí-los por pensamentos expostos em sua palavra. Se você tem inveja de alguém, abandone esse pensamento. Confesse e peça a Deus para substituí-lo pelo amor por essa pessoa. Se você está cobiçando uma mulher ou homem, confesse a Deus os seus sentimentos e fuja imediatamente, tanto mentalmente quanto fisicamente. Como Paulo declarou, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Você pode enganar todo mundo, mas Deus conhece os seus pensamentos. Se você não cultivar uma vida santa em sua mente, mais cedo ou mais tarde esses pensamentos serão expostos publicamente de alguma forma. Logo, um cristão que contempla a glória de Deus, ele tem uma motivação maior para obedecer do que um cristão que ignora o retorno do Senhor. O contraste é ilustrado na vida de Abraão e Ló. Veja comigo Gênesis capítulo 13, o que diz. Ilustra exatamente esse episódio bíblico. Gênesis capítulo 13 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergueu os olhos e
olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Chega um momento em Gênesis 13, veja, em que a prosperidade deles, de Abrão e Ló, era muito grande. O seu gado era muito numeroso, eles precisam se separar. E é interessante que Abraão diz, Ló, diz para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olha para as campinas do Jordão, diz o texto. O pensamento dele está na prosperidade que ele poderia ter naquele lugar. Abraão, por sua vez, olha para a promessa. Ele entende que, independente do lugar para onde ele vá, Deus o abençoará. Abraão estava com os olhos da fé na cidade celestial, mas Ló foi avançando gradualmente em direção a Sodoma. Abraão trouxe bênção para sua casa. Ló, porém, trouxe julgamento. Warren Wiersbe acertadamente escreveu: o que contemplamos determina o resultado. Você precisa vigiar o que entra em sua mente tão cuidadosamente quanto vigia o que come. Você não se alimenta do lixo, porque sabe que ficará doente. De forma semelhante, se você alimentar os seus pensamentos diários com o lixo sensual e materialista da TV e outros meios de comunicação e raramente se alimentar da palavra de Deus, você não vai se tornar um homem, uma mulher que cresce em santificação. Santidade começa em nossas mentes, quando nos alimentamos da palavra e pensamos muitas vezes em nosso Salvador e a graciosa salvação que vamos experimentar quando Ele voltar. Nós seremos transformados à sua semelhança. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Pai, Deus amado, Pai Santíssimo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por ser o Deus eterno, o Deus que nos sustenta, o Deus que guarda, Senhor, as nossas mentes. Guarda-nos, ó Deus, na Tua palavra, guarda o nosso coração, que nós te rogamos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Da próxima feita continuamos esse sermão, meus irmãos. Que Deus os abençoe.